Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aos, a, a esta casa de orações, de atendimento, um hospital para a alma, um hospital para a matéria. Então, hoje teremos aqui na mesa o nosso irmão Lotário, na prece de encerramento. Na direção da casa estou eu, Tibiriçá Leão, e como palestrante o querido amigo já conhecido de todos da casa, o Diogo Veloso, que vai trazer o tema Francisco de Assis. Vai falar um pouco, ou muito, da vida desse santo homem que passou aqui pela terra e hoje se chama São Francisco de Assis, né? Com todo o mérito pela sua obra, pelo que ele fez aqui. Eu vou pedir que nós nos concentremos para a prece de abertura. Cristo Jesus, mestre amado, aqui estamos reunidos para mais um dia de trabalho, de estudos. Te pedimos, Senhor, que as intuições estejam presentes aqui para o nosso irmão, para nos trazer esse tema de hoje. Certamente vai ser muito enriquecedor, muito bonito. E pedimos, Senhor, pela sua mãe, que se encontra hoje na UTI do Hospital Santa Joana, que uma equipe médica espiritual esteja lá presente, fa- eh, dando os passes necessários, passes curadores, orientando a equipe médica material, guiando suas ações, guiando suas decisões para que ela possa dali sair o quanto antes para retornar ao seu convívio familiar. Dito isso, damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, com minha mamãe lá no hospital também. Eu não tenho dúvida que estará. Hoje a gente vai conversar sobre Francisco de Assis. E eu fiz questão de trazer um livro que meu pai me deu para ler quando eu era muito jovem. Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês. Esse é um livro de 1980 e oitenta e pouquinho, e já está amarelado, porque ele conversa com a doutrina espírita versus a história de Francisco de Assis, que foi um espírito missionário que encarnou na Terra para, de alguma forma, influenciar na igreja, que estava naquele momento cometendo algumas coisas que não faziam sentido nenhum para o cristianismo. E o Francisco de Assis veio e trouxe uma linguagem muito cristã. É como se fosse Jesus ali representado. E a gente vai conviver agora com a história dele um pouco para ver se a gente se contamina. Lá na campanha do Quilo, a gente sempre, quando tem um som, né, Otário? Quando tem um som, coloca essa música, né? Que é uma música que ficou muito famosa aqui no Brasil, na voz de Fagner, né? Senhor, fazei-me instrumento da nossa paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, é como se o chamado de Francisco de Assis fosse sempre, gente, onde houver coisas que não são boas, que nós sejamos a luz. Então, esse é o primeiro lugar de Francisco de Assis. Esse é o primeiro chamado. Então, a gente vai ver a história dele aqui e vocês vão perceber que ele viveu 44 anos de vida corpórea, né? Encarnado aqui na Terra, mas foram 44 anos muito interessantes que vão nos ensinar algumas coisas. Quando eu estava organizando aqui, eu conversei com minha amiga inteligência artificial e dei um prompt para ela. Para quem não sabe o que é prompt, tem uma IA agora que você diz para ela o que você precisa e ela cria o PowerPoint. Ela cria os slides sozinho. Aí, quando eu estava dizendo para ela, eu disse: eu quero a história, eu quero alguns ensinamentos. Aí, eu coloquei para ela aqui ensinamentos, né? E eu quero a mensagem que chegou, até agora. E eu quis fazer uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, que é uma das melhores partes, na minha opinião, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a chamada o homem de bem.
Se a gente lê O Homem de Bem todos os dias, a gente vai entender o que é o Espiritismo, nossa missão aqui. Então, toda a nossa palestra hoje está correlacionada com o Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com a história de Francisco de Assis. Espero que vocês gostem. A história de Francisco de Assis, ela começa de 1181 depois de Cristo, então é 1100 anos depois que Cristo veio, mas nós todos sabemos o quanto a mensagem de Cristo demora nesse mundo tão atrasado que nós vivemos, né, a perpetuar-se da maneira correta, da maneira amorosa que ele quis colocar. Mas o mais importante foi feito, que ele foi um espírito extremamente impactante, o Jesus Cristo na época, e colocou a sua mensagem. Só que, ali, atento ao que estava acontecendo no mundo, Jesus Cristo, gerente espiritual da Terra, a gente nunca deve parar de pensar nisso, né? Jesus Cristo estava presente ali quando se apresentou a Moisés, quando Deus falou com Moisés e tudo mais. Então, Jesus, ele não é só os 33 anos que ele viveu encarnados aqui na Terra e todos os milagres que ele fez e todos os exemplos e parábolas que ele colocou para a gente. Jesus, ele gerencia o nosso planeta, tanto encarnado quanto desencarnado, faz muito tempo e continua gerenciando nosso planeta. É como se fosse nosso comandante espiritual, né? É o nosso querido Jesus Cristo, espírito, né, mais evoluído que encarnou na Terra. E aí ele, atento a isso, mandou Francisco de Assis, um espírito, né, que nasce dentro de uma família abastarda. Então, a família extremamente rica, extremamente poderosa no interior da Itália, e ele nasce ali naquela condição de, né, que a igreja para as pessoas poderosas era muito boa, e a igreja para as pessoas não poderosas assim não era tão boa assim. E ele nasce vendo a igreja muito forte para ele, e ele sempre foi muito afeito aos ensinamentos de Jesus. Mas aí tinha a guerra, né? Tinha uma guerra entre Assis e Perúgia, e, e uma guerra acontecendo, e ele vai para a guerra como soldado da guerra, né, como partícipe, né, dessa guerra. E ele é preso. Ele é capturado pelas forças inimigas e ele é preso. E ele passa um ano na prisão. Ele passa um ano preso em território inimigo e ali ele começa a contestar a guerra. Ele começa a olhar com muito carinho para o coração dele e dizer: não faz sentido nenhum a guerra, não faz sentido nenhum ser rico, não faz sentido nenhum tudo isso. E ele começou a pensar nisso fortemente e ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus que diz: eu quero que você reconstrua a igreja. Nós que somos espíritas sabemos muito de quem é que se comunicou com ele, né? Que Jesus Cristo disse: eu quero que você reconstrua a nossa igreja. Reconstrua com os conceitos verdadeiros, não é com essa riqueza toda. Naquela época, a igreja já construía grandes igrejas com ouro, né, com grandes, né, com grandes luxos, né, e tudo mais, e Francisco de Assis foi exatamente o contrário disso. Olha, não precisa de ouro, né? Não precisa desse luxo todo. O último Papa, antes desse que está agora, foi o Papa Francisco, né? E o Papa Francisco se negou a usar uma túnica de ouro. Se vocês se lembram, né? Eu não vou usar essa túnica de ouro, eu sou o Papa Francisco. Né? Então, não faz sentido nenhum. Então, esse lugar é um lugar de reconstrução da egrégora, né, que a igreja estava trazendo, da energia coletiva que a igreja estava trazendo. Então, Francisco de Assis nasceu em uma família abastarda, ele foi para a guerra, foi preso, e depois ele se rendeu aos desígnios de Deus. E aí, em 1208, ali por volta dos seus 20 anos de idade, ele renuncia à riqueza. Ele, de alguma forma, briga com a família dele e diz: eu vou para o mundo e eu não concordo com nada do que vocês fazem, então eu deixo tudo isso para vocês. E ele fica só com a túnica, aquela que ele é famoso em ser fotografado, né? Que está até aqui na capa do livro e tudo mais. Ele diz: eu vou
vou viver de amor a Deus. E aí ele vai e funda uma congregação espiritual. E essa congregação espiritual ligada à Igreja Católica, que é, os frades menores. E tudo dele era dizendo, gente, a gente tem que ser pequeno. Diante de Deus, nós somos pequenos. Não tem que ter reverência, não tem que ter nomenclatura, não tem que ser cardeal, não tem que ser bispo, né? A gente tem que ser amor. É isso que a gente tem que ser. Então, toda a história de Francisco de Assis é uma contestação amorosa. Aí é que vem, né? É uma contestação amorosa, não raivosa, da igreja. Isso é muito bonito, porque mostra a evolução espiritual dele. Não é uma evolução, não é um espírito que estava com raiva da igreja. É um espírito que honrava aquele lugar e simplesmente contestava os modus operandes. Então, era realmente o espírito de luz que amava o fato de uma igreja existir. Porque é melhor uma igreja existir, né, falando de Jesus, do que uma igreja não existir, concorda? Então, ele honrava esse lugar. Então, era um espírito realmente evoluído. E aí ele recebe os estigmas em 1224, para quem não sabe o que é estigma. Estigma é aquele. Francisco de Assis, em 1900, em 1224, ele adquire as marcas da crucificação de Jesus. Né? Em um episódio absolutamente espiritual, ele se conecta tanto com Cristo que ele fica com a marca da crucificação de Jesus na mão e nos pés. Não é incrível isso? Isso é a materialização de quanto ele representa o Cristo. Então, foi um ambiente místico, espiritual, que a igreja não entendeu até hoje, mas o espírita entende, né, que é um ambiente espiritual completamente. E aí ele morre cantando os Salmos em 1226. Então, entre 24 e 26, ele já estava em partida para o mundo espiritual de volta. E ele já estava sendo muito criticado por alguns grandões da igreja, né? Ele estava com as narrativas muito perigosas, né? Que diminuíam o poder da igreja, porque naquele momento ainda era muito confuso quem mandava no mundo, se era a igreja ou se eram os reis, os comandantes, eram relações muito, muito próximas, né? Então, esse lugar era um lugar de incômodo, né, para muita gente, ele recebe a crucificação do Cristo simbolicamente, porque ele estava sendo crucificado de alguma forma. Eu tive a oportunidade de ir na Itália e na cidade de Assis, né? E é impressionante quando você entra na cidade e sente a energia da cidade dele. É uma energia diferente, você se arrepia. E quando você vai no lugar que ele morou, existe um pulsão de paz, de alegria, que é uma coisa assim inenarrável, você não consegue narrar. É amor profundo e você se emociona por sentir o amor, né, desse espírito que veio para a terra em tempos tão hostis falar do amor de Jesus verdadeiro. Então, essa é a pequena história, né, desse espírito que veio para a Terra. E o que era esse espírito, né? É um espírito em adiantado estágio. Então, por tudo que ele fez, por tudo como ele se comportou, é um espírito de elevadíssimo estágio espiritual, raríssimo encarnado na Terra. Então, que bom, né, que existem os espíritos missionários e sempre existiram. Ele renuncia aos bens materiais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre o que é que significa em 2026, né, para a gente ter cuidado, para que a gente não saia daqui fazendo voto de pobreza quando sair dali, né, na calçada, e dizer, olha, é um absurdo ter posses. Não é sobre isso. E fazer o bem sem olhar quem, né? Jesus falou, amai ao próximo como a si mesmo, e amai os vossos inimigos. Então a gente vai por esse caminho, né, desses espíritos tão iluminados. E aí, existem 7 ensinamentos que eu trouxe para vocês, muito alinhados com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo que tem o Homem de Bem, né, como título, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E realmente tem tudo a ver. Quando os espíritos narram sobre o que é um homem de bem, eles narram o que é Francisco de Assis. É impressionante que a gente consegue fazer uma correlação muito forte. Primeira coisa é que a pobreza como liberdade interior. O homem de bem nada pede para si, pois sabe que tudo que tem é emprestado.
Então, a primeira coisa, isso não é de Francisco de Assis, isso é do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem nunca pede para si. Ele sabe que tudo que a gente tem aqui é emprestado. Ele tem consciência que não é sobre bens materiais. Ele tem consciência que o sucesso não é sobre comprar um carro bacana, um apartamento legal e ter dinheiro na conta. Não é sobre isso. Dia desses eu estava num churrasco de família, aí tem um primo nosso que é muito alegre, muito feliz e muito devoto a Deus, e é um menino muito bom, né? Muito bom. Ele tem um pouco menos do que a minha idade. Eu tenho 42 anos, ele deve ter uns 38. Ah, porque o Tiago é isso, o Tiago não deu certo na vida, o Tiago não ganhou dinheiro, que o Tiago não fez universidade, o Tiago isso, o Tiago aquilo. Eu olhei para minha tia e disse: tia, o Tiago é um sucesso, porque o Tiago é um homem de bem, ele é humilde, ele tem uma energia linda, ele não faz mal a ninguém, ele faz a caridade. Ele é um homem de bem. Né? Todo mundo gosta do Tiago. Né? Todo mundo quer ficar perto dele porque ele tem uma energia boa. Então não é sobre isso. Se você conseguir ser o Tiago e ganhar dinheiro, tá tudo certo. Não é pecado. Né? E se você for o Tiago e ganhar dinheiro, você vai distribuir. Pode ficar tranquilo. Você não vai ficar acumulando, não. Então, esse lugar é um lugar da gente tomar cuidado com a porta larga. A porta larga, que o Evangelho segundo o Espiritismo também fala dela. A porta estreita é a vida difícil. Quando a vida está difícil, complicada, a gente fica mais temeroso a Deus, né? Temeroso no sentido de a gente chama mais a espiritualidade de luz para perto. Faz sentido? Quando a gente está com problema. Quando a gente está muito folgadinho demais, né? Tá tudo dando certo, a gente vai esquecendo. Então, como espíritos imperfeitos que somos, aqui nesse planeta, nós somos um planeta de causa e efeito, né? E que bebe a fonte de expiação e prova. Então, vai ter prova. Então, vai ter prova porque Deus quer prova? Não. É porque você criou essa condição para você. Então, não existe um Deus punitivo, um Jesus que chega e diz: você agora vai ter uma doença. Não existe isso. Existe o uso do seu livre-arbítrio a serviço do que acontece na sua vida. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. A gente criou. Inclusive está aqui nesse planeta delicioso, repleto de espíritos evoluídos, né, gente? Então, esse lugar também é nosso. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente não entende o verdadeiro sentido da vida. O apego ao que é material não nos enriquece, nos aprisiona. E a pergunta é: o que você ainda carrega que já deveria ter entregue? O que é que você ainda faz questão de carregar que você deveria ser entregue? E aí, essa coisa do materialismo é interessante, né? Porque a gente começa a ter comportamentos estranhos, né? Eu lavo o carro ali na Praça do Rosarinho, com aqueles meninos que lavam carro. Aí eu boto meu carro para lavar e fico lá esperando. E eu fico vendo o comportamento das pessoas, né? Porque meu trabalho também é comportamento humano. E aí eu fico vendo o comportamento das pessoas. A pessoa chega num carro 0 quilômetro, né, muito bonito, e aí os meninos fazem, R$ 35 para lavar. Aí a pessoa faz: meu amigo, faça por 25. Então, aquela pessoa está querendo trabalhar e você pede um desconto de R$ 10 que não vai ter diferença nenhuma na sua vida, porque você tem um carro zero. E ele não tem, ele anda de bicicleta. Então, esses mínimos detalhes são os lugares que a gente encontra o materialismo, o apego que a gente tem às nossas coisinhas. Quando o dinheiro sobra na conta da gente, a gente faz uma poupança para a gente, né? Às vezes a poupança está tão grande, né, que assim, que abastece você 12 meses, se tudo der errado. Mas você continua acumulando, porque o seu medo é tão grande de dar errado as coisas, que eu tenho que ter muito dinheiro guardado para se o mundo acabar, né? Assim, né? Se eu tenho medo de dar errado, isso não é nada mais do que falta de fé. Fique tranquilos, né? É falta de fé, né? Se você acredita que tudo pode dar errado, faltou fé, né? Faltou fé no maior poder que existe em todo o universo, que é onipotente, onipresente, né? Bom e perfeito, que é Deus. Se você tem fé em Deus, você diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e você sabe que ele vai dar. Então, para que acumular tanto? Né? Para que isso? Né? Então, esses lugares, eles acessam esses ambientes. Esses ambientes do materialismo que todos nós temos, inclusive quem vos fala. E aí, examinar nós mesmos é o trabalho da reforma íntima.
né? Examinar nossas ações, é parar de examinar só os nossos pensamentos, porque geralmente espírita tem pensamentos muito bonitos na teoria, né? Mas qual é a tua prática? Né? Qual é a tua prática com o materialismo, com o dinheiro? Né? Então, esse lugar, né, é um lugar de observação. Assim como o outro lado do rio também é importante, né? Qual é a tua prática de negar isso, né? A gente vive numa sociedade que você precisa de dinheiro para comer, pagar suas coisinhas, e às vezes a gente faz voto de pobreza, né, sem perceber que a gente fez, né? Então, será que é isso mesmo? São interrogações muito importantes, né, para a gente, né, fazer nesse momento. Segunda coisa, o amor universal, incluindo os animais. O Francisco de Assis, quando você chega na casa dele, é repleto de animais o lugar, e é muito pássaro. E ele era o rei dos pássaros, né? Os pássaros eles estavam ali o tempo todo e tudo mais. E o homem de bem pratica a caridade em toda a sua extensão. Então, não vai existir um homem de bem que não pratique a caridade. Porque senão ele está se omitindo a tantas coisas que acontecem no mundo que a gente vive. Então, o homem de bem está fazendo caridade. Ele está na campanha do quilo, ele está terça-feira agora na sopa, não é isso? 19h30, né? Ele está aqui no centro dando passe, ele está fazendo caridade ao redor da casa dele, ele está ajudando a uma pessoa fazer um curso superior, fazer um curso técnico, ele está ajudando alguém. Ele está ajudando. Mas ó que, apesar de termos uma sociedade com 99% de cristãos no Brasil, a gente continua sendo uma sociedade desigual, não é assim? E a gente gosta de perpetuar as coisas. Perpetuar as coisas é a secretária do meu lar, a filha dela vai ser secretária do lar do meu filho. Isso é perpetuar as coisas. Mas se ela apareceu na minha vida, eu tenho uma mínima obrigação de fazer com que a filha dela vença na vida e tenha oportunidades que meu filho vai ter e o dela não vai ter. Então, isso é o mínimo. Isso é o mínimo que, como cristão, a gente pode fazer. Então, colocar ela numa escola bacana, pagar o cursinho, fazer com que ela passe numa faculdade, ajudar ela a ir para um lugar diferente da mãe dela, é um comportamento cristão. Então, que a gente pare de fazer as reflexões sobre a vida e comece simplesmente a agir. Porque é com a ação que a gente faz, não é com o pensamento, é eu concordo. Não é eu concordo, é o que você está fazendo. O que é que você está fazendo de amor universal de verdade? Para quebrar o sistema, né? Para hackear o sistema. O contrário disso é tudo continuar do mesmo jeito. Então, a gente não pode mudar o mundo. Mudar o mundo a gente não vai mudar, não. Mas a gente pode mudar o nosso redor. O que as pessoas que chegam perto da gente, a gente pode mudar. O nosso comportamento perante essas pessoas. O quanto a gente tira mesmo do da gente, ou o que a gente dá, o que sobra só. Não é só o que sobra? Então não é caridade, né? É só você tentando diminuir a culpa que você tem na sua cabeça. Né? Caridade é quando dói um pouquinho, né? Você diz, caramba, vou dar aqui, mas realmente é muito. Mas é esse o lugar da caridade. É esse óbolo da viúva que agrada a Deus. A grande pergunta dessa questão aqui é: você consegue ver algo de sagrado na pessoa que mais te incomoda hoje? Para pensar e pergunta: quem é que mais me incomoda hoje no mundo? Encarnado, viu? Aí vem um irmão, vem uma irmã, vem algum pai, alguma mãe, algum padrasto, alguma pessoa que fez algum mal para você muito grande, alguma pessoa que cometeu uma injustiça com você, não é isso que vem na cabeça? Você consegue ver algo de sagrado nessa pessoa? Você consegue ver algo bacana nessa pessoa? Se você não conseguir ver nada, você vai ter que conseguir ver Deus, porque foi Deus que criou. É um espírito. Se é um espírito, ele tem as mãos de Deus. E Deus o fez perfeito. E ele se perdeu no meio do caminho. Assim como todos nós que estamos aqui nos perdemos no meio do caminho. Às vezes, estamos fazendo uma existência um pouquinho menos perdida. Mas se estamos na Terra, a gente fez alguma coisa para estar nela. E aqui estamos e podemos nos ajudar. Esse é o convite do Espiritismo de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Então, tem pessoas que entregaram raiva para você. Tem pessoas que entregaram injustiça para você, aqui encarnado. E perdoá-las é um ato de amor absolutamente sagrado a Deus. Mas não é fácil, porque nós somos ainda bem atrasados. Porque perguntaram em alguma parte aqui, falaram para Chico Francisco de Assis, por que você não se irrita com as pessoas? Por que você não se irrita com essas pessoas que estão aí? Porque elas não me atingem. Não é porque eu sei que não estão fazendo por mal. Elas estão fazendo o máximo que elas conseguem fazer. É tudo que elas conseguem fazer com a evolução espiritual que elas têm. Então, esse entendimento amplo de um espírito de luz nos ensina alguma coisa, nos convida para o perdão e o amor universal. Por isso que o perdão é o caminho. Felizes os misericordiosos, porque serão alcançados pela misericórdia. Toda vez que o Espiritismo é acessado, ele está acessando a lei de causa e efeito. Se você prestar atenção, tudo que o Espiritismo diz é causa e efeito. Tudo que Jesus disse é causa e efeito. Então, se você amar o outro, qual é a energia que você abre para o mundo? De amor. Mas se você tem raiva e rancor do outro, qual é a energia que você abre para o mundo? De rancor. Então você é dono da sua energia. Você rege a energia que você emana. Então, você, se você for misericordioso, o que é que vai vir para você? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é assim? Foi isso que Jesus disse. Aí a gente perdoa as nossas ofensas, Jesus. Deus, perdoa as nossas ofensas, mas eu não perdoo a do próximo. Essa conta não fecha, né? Então você vai ser tão perdoado quanto o que você consegue perdoar. Porque Jesus não precisa do seu pedido para lhe perdoar. Até porque ele não lhe acha ruim em campo algum. Ele ama você incondicionalmente, do jeito que você é. Com todas as imperfeições que tem aí dentro, ele ama você. E Deus nos ama incondicionalmente. Ele não precisa se reconciliar com você. Ele está ali sempre, amando você profundamente e vendo você se atrapalhar de vez em quando, emanando a energia errada, ou vendo você vencer em um dia e emanando naquele dia a energia certa, a energia da gratidão por estarmos simplesmente vivos muitas vezes. Mamãe tá num processo muito dolorido assim de saúde e mamãe, eu cheguei hoje, passei a tarde com ela no hospital, vim de lá para cá e eu olhei para ela, mamãe, já agradeceu hoje? O seu pulmão está funcionando, porque ela está com pneumonia. Seu pulmão está funcionando, está cheio de catarro, mas está funcionando. E a senhora está sem traqueostomia, está sem coisa, está respirando sozinha. Vamos agradecer a Deus? Então, se a gente aprender a agradecer a Deus pelas mínimas coisas que existem, o universo vai abrindo possibilidades, e possibilidades mil. Então, esse lugar convida a gente para uma pergunta. Existe alguém em sua vida que aguarda sua misericórdia? Talvez a pessoa que você vê no espelho possa ser essa pessoa. Será que a gente não precisa se perdoar? Será que a gente não precisa se olhar com mais amor? Será que a gente não precisa se olhar com menos cobrança? Será que a gente não precisa olhar para o espelho e dizer: estamos juntos, é o que tem para hoje, é tudo que tem. Então, muito cuidado para que a gente não fique se cobrando demais perfeição, porque nós não somos. Muito cuidado para que a gente não fique cobrando demais as coisas, porque não é sobre cobrar, é sobre estar presente e conseguir vencer um dia, perder no outro, ter uma raiva bem grande no outro, aí no outro você ama de novo. É isso. É vida. É vida dos imperfeitos que somos. Então, existe alguém em sua vida que aguarda a sua misericórdia?
Existe alguém em sua vida que você hoje pode mandar uma mensagem para ela, seja uma mensagem de texto. E se você não conseguir falar com essa pessoa, existe alguém em sua vida que você pode escrever à mão uma carta para essa pessoa, falando tudo que sente por ela e pedindo algum tipo de desculpa ou a perdoando, mesmo que você não consiga fazer isso presencialmente, pessoalmente. Quando você escreve, você libera um pulsão de energia. Então, a primeira parte pode ser escrever, não pode? Para depois de alguns anos você conseguir ler essa carta. Ou se você pode escrever cada vez mais, com mais amor, mas nomear o que você sente por você e nomear o que você sente por essas pessoas. De repente é um exercício que você precisa fazer com você mesmo, porque esse é o caminho. Eu não sei se a gente vai conseguir esse caminho nessa existência, mas a gente pode aprender um pouquinho nessa existência. Aí depois a gente aprende mais um pouquinho. Aí depois mais um pouquinho. Mas essa existência você pode aprender um poucão. Porque você está aqui e conheceu o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina esclarecedora. Ela te mostra um caminho que não é a salvação que vendem por aí, mas sim é a caminho da tua reforma íntima. Você não está salvo se você fizer campanha do quilo. Você não está salvo se você vier para a sopa terça-feira. Não é isso que prometemos aqui. A gente só diz que existe uma pulsão, uma potência muito grande quando você está perto dos espíritos de benevolência, de grande alçada espiritual. Então, eles estão aqui nesse momento que você veio buscar essa energia. Eles estão aqui, ó, muitas vezes com a mão em cima da tua cabeça, te mandando boas vibrações. Às vezes, algumas pessoas dormem. Às vezes, algumas pessoas se desconectam, mas eles estão aqui trabalhando, porque aqui é um espaço de luz. Aqui é um espaço cuidado desde de manhã para vocês, para todos nós. Então, se você está aqui, aqui tem potência para que você pense melhor, para que você reflita melhor, para que você possa se resignar melhor por tudo que está acontecendo na sua vida, porque às vezes o que está acontecendo é muito pesado, é muito grave, é muito ruim. E a gente não pode romantizar a vida, dizer tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Não é. A gente se depara com espíritos extremamente atrasados, que às vezes está dentro do nosso campo familiar. E não por acaso, porque nós co-criamos isso, nós criamos essa realidade, eles não apareceram na nossa história por acaso, mas às vezes você está num caminho de conduta e essas pessoas estão em outro caminho de conduta. E você tem que compreender, tem que amar, tem que perdoar, e você não é Jesus. Mas cuidado. Cuidado para não colocar nosso querido irmão Jesus no lugar de pedestal onde a gente nunca vai chegar. Porque nós somos feitos da mesma massa espiritual que ele. Nós não temos nenhum tipo de diferença de criação de Jesus Cristo. Ele é um espírito, como nós somos um espírito. A diferença é que ele passou por esses momentos e esses erros que nós estamos passando aqui antes, muito antes, há milênios. Ele passou por outros planetas mais evoluídos, ele aprendeu a amar incondicionalmente, coisa que a gente não começou, não aprendeu ainda, porque a gente ama com condição. Se você me fizer coisas boas, eu amo você. Se você me fizer coisa ruim, eu não amo. Se você me assaltar no meio da rua, eu digo que você não presta. Mas ele é teu irmão te assaltando. E um espírito de luz sendo assaltado, assim como Francisco Xavier, né? Tem até uma história com o Chico Xavier, teve uma pessoa que foi matar ele, né? Ele levou um revólver, né, naquela fila lá no centro espírita dele. A pessoa foi com uma capa muito grande, levou um revólver e ele foi matar. E aí o Chico Xavier disse: "Não, meu irmão, eu soube que você veio aqui para fazer alguma coisa, você vai fazer." Aí ele se tremeu todo, porque a energia, o campo da luz é muito maior do que o campo da escuridão, não é?
Ele se tremeu todo e disse: eu vim aqui para matar você, mas eu não consigo. Então, o amor, ele transforma o ambiente. E a grande pergunta é se tem alguém na sua vida que aguarda a sua misericórdia, que é seu amor incondicional, e não o seu cansaço de amar. Porque às vezes cansa, não cansa? Às vezes cansa. Mas os 90 anos, 100 anos que a gente passa aqui encarnado é uma poeirinha perto da nossa idade espiritual. Vale a caminhada. Só tomem cuidado com relações abusivas. Só tomem cuidado com relações que vão para um lugar de abuso, né, que não é positivo e não precisa ser passado. Existem limites nas coisas e que está sob sua governança. Você consegue governar isso. Então não é correto afirmar que você tem que aguentar firme abuso. Tomem cuidado com essa narrativa religiosa que você tem que manter as coisas. Não, você tem que aprender a amar. E não é sobre aprender a sofrer. Não confunda amar com sofrer. Então tem gente que diz: não, é porque eu estou aqui aguentando essa relação, não é porque eu sou apegada a Deus e eu não vou. Se você está sendo abusada de alguma forma, moralmente, psicologicamente, fisicamente, isso não faz sentido nenhum, nenhum espiritual. Faz sentido você se afastar do seu molestador e tentar perdoá-lo, mas não ficar ali em sofrimento. Esse lugar é um lugar que você se olha no espelho e diz: qual é a misericórdia que eu estou dando a mim mesmo? Ou eu estou tentando me flagelar numa relação por culpa de tantas encarnações que eu errei? Ou de coisas que eu fiz ainda nesta encarnação? Fazer mal a você mesmo não faz sentido nenhum. Não é a vontade de Deus. Não pode ser a vontade de um espírito de luz. Isso não combina com eles. Você cocria a sua realidade. Se você pode sair de uma realidade, saia. Saia amando, saia com o melhor amor possível, com a melhor compaixão possível, com os melhores sentimentos possível. Mas não fique. Porque não é sobre sofrimento. Quem criou o sofrimento fomos nós. Não foi Deus. E aí, a humildade como força, o Francisco de Assis também nos ensinou. E Chico de Assis, ele tem uma frase na biografia dele que ele fala: eu sou o maior pecador do mundo. Ele não se achava iluminado. E é uma característica de espíritos puros. Não ficar vendendo sua própria iluminação. Então, quando você encontrar alguém vendendo iluminação, já desconfie da trajetória ali, né? Ah, é porque eu sou uma pessoa que estou no centro todas as semanas. Não é porque eu sou palestrante do centro, é porque eu dou passes, eu sou médium. Se você encontrar uma pessoa que diz muita coisa sobre si, tem um problema ali, não tem? Um espírito, quanto mais evoluído, mais ele só é. Ele só está ali presente. É só isso. Um homem de bem coloca os outros acima de si mesmo, mas não por fraqueza, mas por grandeza de alma. Então ele não se coloca acima de ninguém. Ele, quando é esposo, como é marido, ele se coloca do lado da esposa. Quando ela é esposa, ela se coloca do lado do marido e não acima. Quando ele é filho, ele se coloca do lado dos irmãos. Então, esse lugar de estar pequeno é um lugar que não é fraqueza, é um lugar que é grandeza. É ser pequeno o tempo todo. Porque ser grande, querer ser grande por algum motivo, é medo de alguma coisa, é insegurança por alguma coisa, e é querer selos, né? Alguns selos de algumas coisas que nos fazem sentido. Então, esse lugar é um lugar que a humildade liberta. E a pergunta dessa questão é: a humildade não diminui, ela liberta. Onde o orgulho ainda ocupa espaço que poderia ser do amor em você?
onde o orgulho ainda ocupa o espaço que deveria ser do amor em você. Então vamos lá. Mercado Livre chegou aí. E vamos lá. Como, o quanto você, né, de alguma forma, tem alguma coisa para resolver e que você não resolveu ainda? Qual é o espaço que você poderia abrir para esse novo eu que você pode construir? Onde o orgulho ainda ocupa e ninguém acorda de manhã dizendo que é orgulhoso. Acorda, gente? Não. Eu adoro ver documentário, aí teve um dos documentários que eu vi que foi sobre o crime organizado no Brasil, as facções. Aí eu adoro ver documentário, eu fico vendo documentário, no meu Netflix é só documentário. E aí, nesse documentário sobre as facções, fala sobre como eles se organizam. Vocês acham que o bandido, ele sai de casa dizendo que é bandido? Eles têm uma narrativa, eles têm uma declaração de propósito. Porque para uma facção, eles estão protegendo a comunidade do sistema. Então, para a facção, eles estão ali matando pessoas para proteger o sistema. Quando ele mata alguém, é porque alguém está agredindo a comunidade. E ele está protegendo aquela comunidade com bala, né, com vendendo drogas e cobrando uma taxinha da comunidade por isso. A lógica de uma facção não é amanhecer de manhã dizendo vamos acabar com essa comunidade. Não é essa a lógica. A lógica é vamos proteger essa comunidade. Coisa de espírito atrasado, não é não? A gente é bom de criar narrativa. Então nós não acordamos de manhã dizendo que somos orgulhosos. Nós acordamos de manhã dizendo que somos responsáveis, né? Dizendo que a gente que é muito injusto o que aconteceu com a gente, né? Que não faz sentido. A gente acorda de manhã dizendo que já tentou várias vezes de todas as maneiras, né? Assim. Então a gente tem toda uma narrativa para justificar a nosso recolhimento perante nossas missões. Tem toda uma historinha que a gente cria, assim como as facções criam suas historinhas. Então, todo mundo tem suas historinhas, inclusive quem vos fala. Então, a grande questão é qual é a historinha que tu está criando, né? Para não estar indo para a caridade com mais força, para não estar fazendo o bem, né, com mais intensidade, para não estar indo para tuas missões com mais amor, para ter desistido de algumas coisas que não faz sentido você ter desistido. Então, qual é a narrativa que você está criando? Esse é o contexto. A humildade como força é o interesse genuíno de você estar presente nas missões que você combinou no processo reencarnatório. E não esqueçam, todas as pessoas que vocês encontram neste planeta abençoado, vocês combinaram de encontrar. Nada é acaso. Tudo é atraído. Tem coisas até que você nem combinou, mas você atraiu. Não é uma delícia isso? Não é bonito, gente? Você nem combinou, não estava nem no seu planejamento reencarnatório, mas você fez de um jeito, tão de um jeito que atraiu para você. É isso aí. É que nem corpo humano. Se você, às vezes, não estava programado na sua história encarnatória uma doença grave. Não estava programado. Tem gente que não tem nada a ver e tem um negócio. Né? Mas tem gente que parece que está buscando se complicar na saúde, não tem? Aí os espíritos de luz, eles são regidos pela lei do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Se tu chega e come o que tu quer, bebe o que tu quer, fuma o que tu quer, o que é que acontece com o teu corpo? Ele vai adoecer. Então você co-criou, você intencionou, você maltratou o corpo que Deus lhe deu. Foi isso que você fez. E a consequência é doença, ele adoece, ponto. Então, depois, aí tem muita gente que vai para o hospital, né? Aí chega no hospital e faz, não, é porque Deus quis que eu passasse por isso.
Deus não quis que você passasse por isso. Não é imaginar um Deus punidor, né? É um Deus que diz agora que ele fique doente. Pá! É não, é só uma lei de causa e efeito. É tudo que você criou emergindo na sua saúde emocional. Então tudo é seu, tudo é nosso. Então, quando a gente entender que Deus só nos ama, a gente começa a ter mais fé. Eu não acredito no Deus que pune. E eu não acredito no Jesus que escolhe quem vai ser pobre, quem vai ser rico, quem vai ter saúde e quem não vai ter. Não são eles que resolveram fazer isso, fomos nós que criamos. A alegria como espiritualidade. E aí vem uma dica muito grande, né? Quando você tem uma série no Netflix que bombou, graças a Deus bombou, Senhor. Né? Porque quando vejo série de terror bombando, eu digo, Senhor. Mas o The Chosen, né, que é Os Escolhidos, a tradução de The Chosen é Os Escolhidos, é um Jesus Cristo feito. Primeiro que ele é maravilhoso porque ele não é galego do olho verde. Porque não tinha galego de olho verde naquela região, sabe? Não tinha. Né? Eram pardos, homens pardos, de cabelos encaracolados. Geralmente, esse era o rolê. Mesmo quando vinha da Grécia, ele só deixava de ser pardo, ele era branco. Mas galego de olho verde veio depois, né? Em outro lugar. Então, ele é um Jesus muito humanizado. E a forma que transcreveram Jesus, teve um estudo científico das escrituras, que Jesus era muito alegre. Jesus era muito bem-humorado. Então, quando você vai para uma reunião mediúnica, você encontra espíritos, né, de luz se preparando, eles são muito bem-humorados, né? Eles não são, vamos começar. Agora vamos fazer isso. Agora vamos por aqui. Não. Espíritos de elevada envergadura são bem-humorados, são leves, são tranquilos, mas é claro que a gente recebe aqui, às vezes, espíritos de terceira camada, de quarta camada, tá tudo certo, que são espíritos bons, mas espíritos de luz são leves. Então treine ser leve. Convite é esse, seja leve. Tem gente que parece estar preocupado com a vida 24 horas por dia, não tem? Senhor Jesus. Tem gente que está tenso, parece estar procurando um problema, não tem? Quando não acha, parece, eita, tá tudo muito em paz. Deixa eu ver qual é o problema que eu arrumo aqui, né? Assim? Deixa eu ver qual é o problema que eu arrumo. Eita, tá vendo? A louça não está lavada. Né? Eu sabia que tinha um problema, achei. Né? Então eu vou procurando um problema. Então, a alegria do homem de bem é serena. A alegria do homem de bem é tranquila. E ela é duradoura, ela é alegre. Isso não quer dizer que o homem de bem não aconteça nada de ruim com ele, porque com Jesus aconteceu coisa de ruim, não aconteceu? Né? Com Francisco de Assis aconteceu coisa de ruim. A grande diferença é que tem uma alegria na caminhada, porque a gente sabe que é muito maior do que o que a gente está vivendo aqui. É muito maior do que a gente está vivendo aqui. Então, quando a gente supervaloriza o que a gente está vivendo aqui, é porque a gente está tornando essa vida tudo. Mas essa vida não é tudo. Essa vida é uma partezinha bem pequenininha. Então, esse lugar é um lugar de aprendizado. Então, existe uma alegria profunda que não depende do que acontece lá fora. Quando você depende do que acontece lá fora, você está dando muito valor a um mundo muito imperfeito. Então, que você se alegre, que você sorria, que você agradeça, que você seja leve, porque vai vir problema, não vai? Vai. Vai ter desafio, não vai? Vai. A gente está aqui para isso, mas não precisa ficar sério demais, né? Concentrado demais. Relaxa. Né? Quando você vê uma criança, né, e Jesus disse: o reino dos céus é das criancinhas, é porque é a inocência da criança que não sabe o que está acontecendo, que não tem essa responsabilidade toda, né, que o adulto tem. Mas essa responsabilidade toda que a gente recebe vem muito municiada, vem muito junto com falta de fé. Porque a gente sente a pressão da vida e a gente não tem tanta fé que vai tudo acontecer da maneira que precisa acontecer.
Eu só preciso da energia para a vida. Isso não quer dizer que você vai ficar em casa esperando que a energia aconteça, né? Eu só preciso dar a melhor energia possível para a vida. O meu melhor possível hoje é tudo que eu consigo dar. O resto é a vida que traz. Mas depende muito de como você está entregando para a vida. Mas muito. Então, você cultiva alegria? Se não cultive, amanhã dê umas gargalhadas. Fechado? Vá para perto de uma pessoa que faça você rir. E ria. Porque sim, a vida pode estar difícil. Jesus estava sendo perseguido. E tem vários episódios naquela série da Netflix, ele rindo e brincando com os seus discípulos. A vida pode ser mais leve, mesmo a gente sendo tão imperfeito. Tá tudo bem. A gente está aqui para isso. Aí, o último pensamento, né, o último ensinamento, penúltimo. A ação é pregar com a vida. O homem de bem não anuncia apenas com palavras. Sua vida inteira é um anúncio. Aqui na Terra tem muita gente encarnada falando bonito e, e fazendo feio. Mas muito, né? Então, não é o nosso lugar ficar julgando quem fala bonito e faz feio. Porque isso é olhar o argueiro do outro. E o outro é responsabilidade do outro. Mas é responsabilidade olhar para o que a gente fala versus o que a gente faz. O que a gente sente versus o que a gente faz. Então, o homem anuncia com um exemplo, um homem de bem. E a grande pergunta é se as pessoas ao seu redor não ouvissem suas palavras, não ouvissem nada do que você fala, mas apenas observassem sua vida, o que elas aprenderiam sobre amor? O que elas aprenderiam sobre amor? Sobre amor. Eu me lembro que quando meu avô morreu, desencarnou, todo mundo dizia era um homem responsável, era um homem guerreiro, era um homem trabalhador. Então parece que o que estava ali era o trabalho. Mas as pessoas não falavam de amor, porque ele não teve tempo para dar amor. E eu sinto muito e agradeço a ele porque hoje eu tenho tempo para dar amor, porque ele não teve tempo para dar. Então, esse lugar de não ter tempo para dar amor é dar valor muito ao trabalho e às coisas, os problemas da vida e dar pouco valor ao que importa, que é pegar um neto na escola, né, que é abraçar, né, um filho que está com problemas, que é ir lá e conversar com seu vizinho que está dando um aperreio danado para você e dizer: eu lhe perdoo, fique tranquilo, eu estou aqui com você. Então, esse lugar é o lugar do amor ativo, onde você pratica e você é Francisco de Assis. Então, menos palavras e mais ações. Onde é que está precisando de amor, na sua vida? Onde é que você pode amar mais e de maneira mais clara, né, de maneira mais evidente. E o sétimo ensinamento, a morte como irmã, a vida eterna. E Francisco morreu cantando, não é legal? Porque quem morre cantando sabe que não está indo embora, né? Então ele morreu cantando. Então isso aqui, gente, nós somos espíritos que estão encarnados. Nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos espíritos que têm um corpo. Entenderam a diferença? Então, quando a gente perde esse corpo, a gente se liberta deste corpo e vai para um lugar que é nosso, que é nossa casa de verdade. Então, isso aqui é uma passagem bem pequenininha. Então, morra cantando. Desencarne cantando. Porque você conheceu o Espiritismo também. Você sabe que existe reencarnação, que existe plano espiritual, que existe falanges espirituais. Você sabe que seus amigos espirituais vêm buscar você se você estiver conectado com eles. Pode ser sua avó, pode ser sua mãe.
que já está lá esperando, com as violetas na janela, né? Tem um filme que é as violetas na janela, né? Tá lá te esperando, tá tudo bem. Para com esse negócio de será que eu vou para um umbral? Tem gente que tem uma preocupação, né? Será que eu vou para um umbral? Se tu pensar muito nele, eu acho que tu vai. Porque é na energia, né? Onde tu coloca foco, umbral, 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 umbral. Quando tu for, puf, umbral. Mas quando você chegar lá, seja luz, né? Quando chegar lá, seja luz e emane coisas boas, que vai ter socorro espiritual. Mas, em geral, nós somos socorridos com amor e acolhimento do Pai, porque o mundo é bom, porque o Pai não faria nada ruim. Então, entendam que o nosso lugar é um lugar de ser amado. Nós somos extremamente amados pelo nosso Pai. Ele só quer o nosso bem. E eu acredito nele absolutamente, incondicionalmente. Eu entrego a minha vida para ele. E eu sei que ele fará o que precisa fazer. Porque depende de mim, da energia que eu emanar. Então, quando a gente diz, Jesus faz, a gente está dizendo, Jesus, eu vou fazer por onde? Eu vou fazer por onde isso acontecer. E se não acontecer, é porque não deveria acontecer, tá tudo bem. Eu vou entender se não acontecer. Mas eu vou fazer por onde acontecer. Esse é o caminhada. Então, nessa jornada, à luz do Espiritismo, a morte é uma anunciação. O homem de bem não teme a morte, pois vive de tal forma que ela é apenas uma porta. À luz do Espiritismo, a morte é a continuação. Como esta certeza muda tudo na tua cabecinha. Porque eu tenho 42 anos, é muito fácil para mim falar, estou com 42 anos, estou com saúde. Agora minha mãe tem 72, já teve um câncer, teve um AVC faz 2 anos, e o corpo dela está cansado. E ela começa a chegar muito perto desse lugar. E eu converso com minha mãe, eu sou espírita desde 0 anos, né? Então eu sou há 42 anos espírita. Minha mãe é espírita, mas mesmo ali naquele leito, ela faz: será, meu filho? Eu, será, meu filho, que alguém vem me buscar? Eu disse: eu não tenho dúvida, mamãe. Vão lhe buscar. Alguém vem lhe buscar. Eu só não tenho como lhe dizer o endereço, né? E dizer quem. Mas alguém vem lhe buscar. Pode ficar tranquilo. Na hora exata. Não, mas eu não quero ir, não. Disse: mãe, tá tudo bem se você for. A gente é espírita. A gente vai se encontrar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai se encontrar. De repente é você que vem me buscar. Mas como a gente não tem nenhum contrato assinado, pode ser que amanhã eu vá e tu fique. Ela faz: Deus me livre, meu filho, aí eu morro junto, aí eu vou junto. Mas essa normalização do lugar do desencarne é a fé incondicional que existe no mundo espiritual. É só isso. Então que a gente viva produzindo coisas boas, o máximo possível. Que a gente viva conectando as pessoas às coisas boas. Que a gente viva chamando as pessoas para esses lugares bons. E em uma sociedade que fala tanto de ódio, de raiva, que a gente não entre nessa. O que é ódio não é de Jesus. O que é raiva não é de Jesus. O que é acusação não é de Jesus. A gente vai entrar num período eleitoral agora. O que vai ter de ódio, de raiva, não esteja perto disso, por favor. Não é sobre ódio, não é sobre raiva. É sobre você evoluindo, se reformando e fazendo a sua parte. Aí, a mensagem final é um convite à reforma íntima e que nós estejamos concentrados nesse ambiente e que nós entendamos que fora da caridade não há salvação. É na caridade que existe a salvação, porque é ali que tem bons fluidos, bons espíritos para nos aconselharem o tempo todo. Terça-feira tem sopa, 19h30. É uma grande oportunidade, porque é um trabalho muito amoroso e não é desgastante. E tem a campanha do quilo, que o Digi está fazendo um grande trabalho lá, tá trazendo a galera jovem para cá. Mas a campanha do quilo não é lugar só de jovem, porque tem muita gente experiente na campanha do quilo e que não mata ninguém, não. É uma delícia. Todo mundo cansa, carrega suas coisinhas,
e sai regozijado às 11h30 da manhã no domingo para ir para sua casa cheia de luz. Então estejam ajudando o centro, ajudando sua família e se ajudando e se amando. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Antes de qualquer comentário, eu me sinto na obrigação moral de pedir a vocês do auditório desculpa, principalmente ao Diogo, porque hoje eu fui o exemplo daquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, quando tocou meu celular aqui. Eu estava crente que ele estava desligado. É tanto que eu queria até bater uma fotografia ali da programação desse mês, que eu estou com algumas programações lá. Aí, se ele já está desligado, eu anotei num papel, tá? Então, peço desculpas por esse inconveniente que eu causei, que, conforme eu disse, desconcentra. Desco- Desconcentra. A sorte é que o nosso amigo estava muito assistido aqui, que só foi um flash assim. Muito, muito bonito o encerramento dele, quando ele trouxe a visão do espírita com relação à passagem de entes queridos. Assim se deu lá em casa, somos três filhos, assim se deu na passagem do meu pai e da minha mãe. Sem aquele desespero, porque aquilo é horrível, tanto da parte dos filhos quanto da parte deles. Não teve desespero, não teve nada, foi uma passagem super tranquila. Mamãe, quando se passou, eu estava. Nesse dia eu estava com o celular ligado, mas fazia sentido. Eu estava numa mediúnica, mas mamãe estava na UTI. Tocou o celular. Aí eu olhei assim, saí da sala e confirmei o que a gente já esperava. E se deu tranquilo, né? Hoje, a assistência espiritual dessa casa é muito esperta, sabendo o que teríamos de mensagem hoje. Somos aqui da ordem de 30 pessoas encarnadas, mas está repleto de desencarnados aqui para ouvir essa mensagem tão gratificante foi hoje. Então, bem-aventurados os encarnados e os desencarnados que estavam aqui hoje presentes. Vou passar para a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos materiais e abrir nossos olhos espirituais. Amado Deus, Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em Teu nome, nesta casa de oração e trabalho. Pedimos ao Senhor, Mestre Jesus, que abençoe a todos aqui presentes, os espíritos encarnados e desencarnados, e aqueles também que não puderam vir por algum motivo. Pedimos vibrações, pedindo a doutor Bezerra de Menezes, a doutor André Luiz e a doutor Fritz, que derramem fluidos medicamentosos para ajudar na recuperação de todos aqueles que estão nos hospitais, em especial a dona Maria Célia, que ela tenha uma boa recuperação e volte para o lar, na convivência de seus filhos. Agora eu peço a todos vocês que me acompanhem com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-me as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. E assim, com essa prece, eu passo a palavra, devolvo para o nosso irmão que está na frente dos trabalhos, para que ele dê por encerrada a primeira parte. Que assim seja. Assim seja. Damos então por encerrados nossos trabalhos, agradecemos e pedimos que as pessoas permaneçam em seus locais, preferência em prece, em silêncio, sem celular ligado, para aguardar a chamada para os passos. Que a paz de Deus nos acompanhe a todos.